Olá, como é que você tá? Tudo bem? No Rô Responde de hoje, eu vou aqui ler a perguntinha da Emília, nossa amiga querida que nos acompanha sempre. Ela me fez uma pergunta lá no Instagram, lá nos stories, que de vez em quando eu respondo, não é? As pessoas lá e coloco caixinhas de perguntas e deixo lá pra gente ir interagindo lá, conversando um pouco. E ela me fez uma pergunta bem interessante, que eu queria também contar um pequeno relato, explicar algumas coisas, e eu trouxe aqui para vocês. Ela pergunta assim: Roberta, na Europa é comum velórios são feitos em casa. Inclusive, muitas vezes ficam nas casas até ir para o cemitério. Como fica quando alugamos ou compramos uma dessas casas? O que podemos fazer para limpar ou termos certeza que não há mais nada sobre o espírito que habitava ali? Vamos lá? Isso é relevante. Eu tenho uma experiência que eu vou contar aqui para vocês também, que é parecida. Eu conheci uma pessoa aqui no Reino Unido e ela, brasileira, né? E ela tinha muitos assédios, ela tinha muitas coisas de obsessores e tal. Eu não entendi nada, completamente desequilibrada, assim, aparentemente emocionalmente, né? E aí os mentores falaram assim: vai lá na casa dela pra você entender. E eu disse: tá, mas o que eu vou fazer lá? Eles: não, vai lá que você vai entender. Eu: tá bom. Marquei com essa pessoa, fui na casa dela. E quando eu cheguei na casa dela, eu já percebi o que era. Os mentores foram comigo, né? E eu comecei a ver realmente vários espíritos na casa dela. E tinham dois pontos que me chamaram muita, mas muita atenção. Primeiro, que essa pessoa comprava coisas de, como vamos dizer, de segunda mão. Aquelas coisas em brechó, móveis e tal. E eu senti energias muito, mas muito pesadas nesses móveis. E quando eu chegava perto, tinha móvel que eu começava a me tremer mesmo, a energia do objeto. Então tinha energias dos objetos, de estátuas não tão legais. E isso tinha quase na casa dela toda esses móveis, assim, né? Porque vamos combinar que são muito bonitos, mas tem sim uma energia ali muito impregnada. E na hora, eu confesso que aquilo ali mudou minhas crenças, os meus paradigmas, porque eu achava que, é só fazer que eu não acreditava nisso, que ficava tão impregnado assim. E principalmente o que eu observei na madeira. Todos os objetos que eram mais emadeirados, tinham esculturas, coisas bem antigas, tinham energia muito mais carregada. É claro que trouxe ali de cada ambiente que já estava, né, antes, da pessoa, do dono. Então eu sentia coisas muito ruins nas coisas dela. Fora que, por exemplo, um sofá dessa pessoa, um espírito veio junto com ele. Ou seja, tinha vários espíritos. Fora que essa pessoa fazia festas, atraía também espíritos. Mas o que eu percebi, o que atraía mais era essa questão de estar aí realmente pegando, trazendo objetos de outros, né? Vamos dizer assim, usados. E eu percebia que isso desequilibrava essa pessoa. E foi então que eu fiz uma limpeza na casa, junto com os mentores, limpei os objetos que eu pude ali, mais ou menos, não é? Junto com os mentores. Eles falaram que para dar algumas recomendações. E o que eu aprendi com isso? E por que eu estou contando isso? Objetos, casa, leiloadas, que também era esse é o caso. Tinha um monte de coisas ali que envolvia as energias. Então, fica assim impregnado, não só os objetos, mas a casa, impregnado ali com a energia, muito tempo ali da pessoa, do ambiente, quem era o dono. Por exemplo, se uma pessoa vier para esse quarto, aqui onde eu faço só práticas projetivas, faço aqui coisas positivas, qual é a probabilidade? Bom, ela pode ter uma coisa boa, sentir uma leveza, ela pode sentir várias coisas positivas, porque a gente faz orações aqui nesse quarto, os trabalhos aqui.
E também ela pode começar a ter pesadelos, porque eu já fiz muita projeção astral, já ficou uma magnética, já ficou também uma energia. Então ela pode vir a sentir, começar a ter pesadelos devido a essa energia também aqui que a gente movimenta de projeção. Isso pode acontecer, nunca diga nunca. E essa questão de colocar a pessoa morrer e você fazer o velório dela, ela vai ficar ali, como é que é? Então, respondida a questão dos objetos que ficam impregnados e tem como de alguma forma a gente limpar, dependendo do objeto, tá? Por exemplo, se for um ritual, alguma coisa assim, tá, os mentores disseram que não tem como fazer alguns objetos com defeitos rituais, quando é específico para aquilo, criados para aquilo ali, realmente precisa ser destruídos. Tá, eles acabaram de me dizer isso aqui. Mas você, pela maioria das coisas, você tem como limpar. Nessa questão que eu falei, evitem, não é, coisas usadas. Mas quando não conseguir, ou você alugar uma casa e já tiver um ambiente, uma cama, alguma coisa, faça a limpeza, faça orações, faça ali, conforme quando você compra uma casa, quando você vai para uma casa, quando você aluga, quando você sente ali a magnética de muito tempo. Se teve muita briga, você vai sentir muita briga, pode ter consciência. Quando eu cheguei aqui, ó, aqui nessa casa, tinham 2 espíritos, se eu não me engano, 2 espíritos que me perturbavam. Não queria me expulsar, dizer para mim ir embora. Então, assim, eles estavam apegados. Então, vai depender do espírito, quanto apegado ele é à matéria, à casa, à cama, o guarda-roupa, o quanto ele é apegado. Assim como da pessoa que eu contei lá, que ela adquiriu um sofá e o espírito veio junto, né? Ele era tão apegado àquela coisa, aquele sofá, provavelmente passou anos e anos da vida dele ali sentado, que se apegou àquilo ali e ficou realmente junto do objeto e perturbando a pessoa. Então, cada caso é um caso. Às vezes os espíritos, os mentores auxiliam esses espíritos que estão apegados, outros já não são tão apegados, mas eu confesso que o que eu percebo aqui do pessoal da Europa, pelo menos aqui onde eu moro, no Reino Unido, eles são um pouquinho apegados à matéria, coisas materiais. E eles fazem também, às vezes, reuniões como é que se chama? Cerimônia, né? De velórios em casa. Eles fazem também às vezes. E pode acontecer de o espírito, sim, continuar ali fazendo a mesma coisa que ele fazia. Eu falo isso para vocês porque eu já saí do corpo aqui e eu saí daqui e vi aqui na frente da minha casa, 2 homens limpando o jardim cuidando do jardim como se nada tivesse acontecido. E eu perguntei assim ao Gary, morreu tal pessoa naquela casa, tantos anos, ele foi, tal pessoa, assim assado. Eu disse, Então assim, depende se a pessoa é apegada ou não. O que eu recomendo? Como eu falei anteriormente, orações, você vibrar positivo. O novo morador, com o tempo, que ele vai trabalhando as energias, fazendo orações, tendo novos pensamentos, limpando ali as plasmádias. Os mentores vão visitar quando você fizer evangelho, oração. Eles vão te ajudar também nessa limpeza. Você também pode fazer uma limpeza energética. E como é que vai fazer isso, Roberta? Eu não sei como é que eu faço. Da mesma forma que eu ensino para vocês exteriorizar energias em você, assim, para fora, né, de você, você vai exteriorizar energias com a intenção no objeto. Por exemplo, tô aqui com o meu celular. Tem esse livro aqui do Allan Kardec, né? Aí eu só faço imposição de mãos. Só isso em intenção ali, pedindo aos mentores para limpar esse objeto e tal. Lembrando que isso funciona para os objetos, funciona para casa em si, você jogando energias para casa, mas isso não é de um dia para o outro. Claro que se os mentores fizerem, aí dão uma forcinha. Mas isso vai no decorrer do tempo. Você vai colocando ali as suas formas, pensamentos, a positividade, mudando a energia da casa, dos objetos. Roberta, o ideal, o que é? O ideal é você não ter objetos de terceiros, não ter casas de terceiros, que é bem mais difícil, né? Mas, por exemplo, como é que eu resolvi aqui? Eu não expulsei os espíritos daqui.
eu me sentia com medo. E foi quando os mentores falaram assim, Roberta, agora aqui é a sua casa. Que eles achavam que aqui era a casa dele, estava em outra dimensão, né? E conforme fui fazendo práticas energéticas, fui fazendo oração, fui atraindo outros mentores, seres de luz, eles saíram. Hoje em dia eu não vejo mais eles aqui. Provavelmente os próprios mentores fizeram também ali levaram eles, não é? Mas eles não estão mais aqui. Então, isso também varia de acordo, você vai fazer uma oração. Se você sair do corpo e ver alguém, você vai fazer uma oração. Se você soube que alguém morreu naquele ambiente, você vai fazer uma oração para aquela pessoa. Você vai pedir, fala com ela. Ai, que você desencarnou, agora que você se foi. Espero que você esteja bem, porque às vezes, gente, tem gente que não sabe que morreu, não sabe. E antigamente eu não entendi o porquê, mas hoje, quando eu saio do corpo inconsciente, eu entendo o porquê que essas pessoas ficam lá mortas, inconscientes às vezes. Às vezes até consciente, mas porque quer. Mas tem muita gente inconsciente lá. Então, às vezes, elas não sabem que morreram. Fala com as pessoas não respondem. Ela fica vivendo, revivendo, como esse pessoal aqui que estava, quando eu saí do corpo, limpando a grama ali, as flores, cuidando das plantas do jardim. Então, isso é bem relativo. A pessoa tá aqui, Roberta, no meu quarto, a pessoa não tá. É legal o velório dentro de casa. Eu não gosto de velório. Eu, pessoalmente, já não gosto de velório. Já não gosto de ver caixão, já não gosto de cemitério, que eu passo mais cemitério. Vem eu sinto um monte de coisa ali, energia, sabe? Eu sinto um monte de presença. Eu não gosto de cemitério. É muito difícil eu ir. E então eu recomendo você não fazer cerimônias ou coisas em casa, velórios mesmo em casa, né? Tem lugares específicos, tem específicos lugares até no perto do cemitério para você fazer e tal. No Brasil a gente faz muito isso, né? Mas aqui, e se eu não me engano é na Itália também, né? Emília, eu acho que tá lá. Aqui na Europa, em determinados lugares, o pessoal ainda tem essa cultura de fazer em casa, botar o caixão na sala. No caso que a Emília, pelo que me explicou, faz na cama, né? Então, o que você pode fazer? Vai dar um passe na cama. Eu, se fosse você, trocava tudo ali. A mesa, não por medo, a mesa não, a cama. Não por medo, mas porque a energia mesmo da pessoa deve. Quanto tempo que ela estava ali? Quanto tempo ela impregnou ali as energias dela? Pelo menos a cama eu mudaria. Mas, se você não quiser mudar, o que você faz? Limpeza todo dia energética. Todo dia oração, vibrando para a pessoa. E conforme vai passando o tempo, você vai modificando aquilo ali. Aqui, por exemplo, os objetos, tem algumas coisas aqui que não são minhas, não eram minhas, eram da criança, a criança que vivia aqui. Então, mas aí a gente foi limpando, foi fazendo algumas coisas e vai. O ambiente e as coisas vão tendo realmente ali a nossa energia. Mas eu não aconselho coisas usadas, roupas usadas, eu não aconselho nada disso. Mas para espantar então os espíritos, Roberta, como é que eu faço? É aquilo que eu falei. Muda sua conduta, se for o caso. Muda sua conduta, sempre conforme com as questões éticas, sempre coisas de positividade na sua casa. Se você tivesse um ambiente para fazer os seus trabalhos, né, de projeção, os seus trabalhos mediúnicos, nesse quarto só faça isso. Então, eu recomendo que faça bastante ali trabalho energético, muitas orações, coisas positivas para mudar ali o padrão, tá? Agora, em relação ao que as pessoas fazem, seja aí pela Europa, aqui, em relação a velar, a gente é cultural, né? Então eles ainda não entendem muito bem essa questão de, o espírito, né? Vai sair. Vou falar para vocês aqui, o Guerra, ele ria antigamente, né? Eu tô falando para você ver como é que é a cultura deles. Ele ria, hoje em dia não, ele fica, olha, eu acho que é um UFO, olha, eu acho que é não sei o quê, olha. Então assim, já começou a se abrir mais para essas coisas, entendeu? Mas eles aqui são bem fechados. E vocês sabem que esse pessoal mais religioso, eles não se ligam muito nessas questões de energia, da pessoa após a morte, né? Então, o ideal, que a gente já sabe, não é fazer em casa velório. E
responder, se for o caso que já aconteceu na sua casa e tudo mais. Conversa com o espírito, olha, você já foi, mas eu desejo aqui tudo oração para você. Fala na língua que você tá, do lugar que você tá, né? Provavelmente a pessoa aí, como a gente tá falando aí na Europa, né? Provavelmente a pessoa não vai entender o português quando você falar. Algumas não entendem mesmo. Então, vai fazendo essas práticas e conforme vai passando o tempo, vai modificando ali todo o ambiente, tá? Então, espero que tenha te ajudado, respondido a sua pergunta. Beijo, muita luz e muita paz para você.